Então, boa noite a todos, irmãos de ideal espírita e simpatizantes da doutrina. Amanhã é um dia muito especial, porque é o aniversário do nascimento de Allan Kardec, dia 3 de outubro de 1804. Então, nós vamos hoje aqui falar sobre o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, para que todos nós, aqueles que já conhecem, para relembrar, e aqueles que ainda não conhecem, a parte histórica de como é que foi codificada a doutrina espírita, quem foi Allan Kardec, e quando é que isso aconteceu e por quê, é o que vamos então falar hoje. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail é o nome original do Allan Kardec, que depois vamos explicar aqui, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. O estudo de hoje, a palestra de hoje é baseada nesses livros que aqui estão, obras póstumas do próprio Allan Kardec, foi editado após a sua morte, Grandes Espíritas do Brasil, do Zeus Van Tuyl, o livro chamado Allan Kardec, que é a história de Allan Kardec, do Zeus Van Tuyl e do Francisco Thyssen, e Cartas e Crônicas. Então, Allan Kardec, como referimos aqui, nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Vinha de uma família simples, de juízes, de magistrados, de educadores. Por isso, era uma família simples, que podemos dizer um tanto nobre e tradicional, devido à formação das diversas pessoas da família, magistrados, advogados, pessoas dedicadas ao ensino, teólogos, escritores, como era o caso da mãe dele. O pai dele era também um magistrado, um juiz. A época em que ele nasceu, no começo do século XIX, foi uma época marcada por graves agitações políticas e foi logo após a Revolução Francesa. Então, por que dessa época, né? Jesus disse há 2000 anos atrás que enviaria um Consolador que é o Espiritismo. Então, por que o advento do Espiritismo, ou a codificação do Espiritismo, no século XIX? Quer dizer, o Allan Kardec nasceu no início do século XIX. O que aconteceu ali um pouquinho antes, né, no século XVIII, meados para o fim do século XVIII, houve aquilo que chamamos de Iluminismo, que foi vários influenciadores, vários intelectuais e formadores de opinião em França, começaram, digamos, a se revoltar contra aquilo que se passava em França naquela altura, que era o absolutismo, contra, inclusive, os dogmas da Igreja Católica, e começaram a puxar pelo lado da lógica, da razão, e com os ideais de liberdade, de fraternidade, de igualdade entre todos. Depois, a partir de meados do século XVIII, uma série desses intelectuais, entre os quais Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert e tantos outros, criaram uma enciclopédia chamada Encyclopédie, na íntegra, em francês, composta por 35 volumes, que falava basicamente de ciência, tecnologia, artes, mas que trazia incutido esses ideais de liberdade, de fraternidade e uma certa revolta contra o regime da altura, contra os dogmas da igreja e tudo mais. Após esse século XVIII, foi por isso chamado o século da luz. Foi o advento do Iluminismo e a edição da Enciclopédia. Logo após o finzinho do século XVIII, houve o quê? A Revolução Francesa e a queda da Bastilha. Então, o século XIX começa após essa grande mudança política, social, em todos os aspectos, e com novos ideais, que permitiram que no século XIX começasse o desenvolvimento daquilo puxado pela lógica, pela razão,
Tanto que o século XIX é conhecido como o século da razão. Certo? Por isso, toda a parte da ciência começou a desenvolver-se mais nessa altura, a parte da intelectualidade, a parte do conhecimento, e continuando com os ideais, liberdade, fraternidade, igualdade, como está na bandeira francesa. Então, esse momento foi um momento ideal para que viesse, então, o Consolador. A terceira revelação a que Jesus referiu. O que Jesus disse há 2000 anos atrás? Que muito mais vos teria por dizer, mas por ora não suportaríeis, né? Ou não perceberiam. Mas enviarei um Consolador que vai lembrar tudo o que eu disse e vai acrescentar mais coisas, esclarecer mais coisas. Certo? Então, aquilo que não pôde acontecer na altura de Jesus, porque muitos não o compreenderam, ele trouxe a mensagem, naturalmente, só que muitos o perceberam, outros tantos não o perceberam. Até hoje há quem não o perceba muito bem. Então, no século XIX, foi um momento ideal em que os habitantes aqui desse planeta estavam mais preparados para absorver esses conhecimentos. Então, não é coincidência que estava aí o Rivail, que nasceu aí no comecinho do século XIX. Estou falando um pouquinho dele. Aos 10 anos foi estudar na Suíça com o famoso educador Johann Henrique Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande educador, muito conhecido. Era apaixonado pela arte de ensinar, criou uma nova metodologia de ensino baseada na intuição. Então, todo o desenvolvimento na parte de pedagogia do Pestalozzi foi voltada para a observação, o incentivo à observação, o incentivo às conclusões lógicas. Então, ele ensinava as crianças, os alunos, a observar as coisas e tirarem as conclusões, orientados por ele e pelos professores, naturalmente, mas desenvolvendo a intuição, para que pudesse tirar as conclusões e firmar os conhecimentos com uma base lógica, com uma base sólida, menos baseado na memória, decorar coisas, mas mais baseado na inteligência, de saber coisas. Então, sabendo as coisas, era mais fácil perceber do que ter que decorar tudo. Então, deduziam, intuíam e tiravam as conclusões. O Rivail, ou Allan Kardec, foi um grande discípulo do Pestalozzi. Esteve lá na Suíça até por volta dos 19 anos de idade. E assimilou muito bem aqueles conhecimentos e tornou-se um grande colaborador do Pestalozzi. Depois, então, voltou para a França. Então, aos 19 anos já havia retornado à França. E vejam só, com 19 anos abriu sua própria escola. Vejam só, né? Como ele era avançado, né? A escola de Física, Matemática, Anatomia Comparada e Retórica. Aos 19 anos. Hoje em dia, 19 anos são recém-saídos da adolescência, né? Naquela época também era, só que ele estava bastante desenvolvido. Né? Era tradutor de livros, pois dominava 6 idiomas. Vejam só também com essa idade. Por isso, vê-se que o Allan Kardec, de fato, não era uma pessoa acima da média, em termos de conhecimentos, né, em termos de intelectualidade. Ele veio mesmo preparado para essa missão de fazer a codificação da doutrina espírita. Em 1823, redigiu o seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética, e iniciou seus estudos sobre o magnetismo animal. Tinha quantos anos? 19 anos. 19 anos, redigiu já um livro. Então, ele era mesmo muito precoce em termos do que fazia. E iniciou seus estudos sobre o magnetismo animal. Era uma área que ele gostava muito de estudar. O magnetismo, o nosso magnetismo, né, aquilo que hoje em dia sabemos que é a doação do nosso fluido vital. Né? Ele acreditava muito nisso e achava que, através do magnetismo, conseguia-se fazer muitas coisas. Vamos falar aqui mais adiante. Então, em 1825, dirigiu a escola de primeiro grau. Em 26, fundou o Instituto Técnico Rivail.
baseava-se em princípios de seriedade e utilizava metodologia inovadora, baseada na metodologia do Pestalozzi. Então, o Allan Kardec era um grande pedagogo, né, bastante voltado para o ensino, muito ligado às ciências e à filosofia. Em 1828, decidiu que dedicaria sua vida à educação. Nessa altura, ele ainda não sabia que nessa encarnação, né, encarnado aqui, que viria a ser o codificador da doutrina espírita. Com certeza, antes de encarnar, já sabia disso. Né, já encarnou aqui com essa missão, naturalmente. Com preparação de muitos anos na erraticidade, para depois vir para cá já preparado para poder fazer esse grande trabalho da codificação. Em 1831, publicou mais 3 livros e conheceu Amélie Gabrielle Boudet, que era professora da Escola de Belas Artes, poetisa e pintora, com quem casou-se em 1832. A Amélie foi ajudou muito Allan Kardec, quer nessa fase das escolas e dos livros, quer na fase da codificação. Foi sempre uma grande aliada do Allan Kardec. De 1835 a 1840, organizou vários cursos gratuitos. Depois, em 49, no Liceu Polimático, rege as cadeiras de Filosofia, Astronomia, Química e Física. Várias de suas respectivas obras foram integradas ao currículo de estudos da Universidade de França. Inclusive, ajudaram e fizeram parte da reforma do ensino em França naquela altura. Daí vejo, então, a importância das obras do Kardec naquela altura, que ainda era o Rivail. Já tinha um impacto muito grande na sociedade francesa. Antes de falarmos aqui das mesas girantes, só queria falar aqui um pouquinho de um outro fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, em Hydesville, com as irmãs Fox, que foi o fenômeno, digamos assim, que fez eclodir toda essa fase da codificação da doutrina espírita. Foi antes disso, foi em 1848, aconteceu nos Estados Unidos, foi longe daqui da Europa. Então eram 2 irmãs, a Kate e a Maggie, que na altura os pais mudaram para uma casa, junto com elas, e elas começaram a ouvir barulhos, batidas na casa, batidas na parede, sons estranhos, e ficaram muito curiosas com aquilo. E depois começaram a estabelecer um método de comunicação com aquele que era um espírito. Era um espírito que estava desencarnado, naturalmente, que tinha sido morto pelo antigo habitante, o antigo morador daquela casa. Então, o antigo morador daquela casa assassinou aquela pessoa, que era um mascate, e enterrou na adega. E depois, então, as 2 irmãs ouviam aqueles barulhos e acabaram por estabelecer uma forma de comunicação com eles, através das batidas. Depois criaram um método que era, por exemplo, uma batida é uma letra, 2 batidas é outra letra, 3 batidas outra letra, assim por diante, de forma que conseguiam formar frases e comunicar com ele, e ele respondia através das batidas. E através dessa comunicação foi revelado esse dado. Ele revelou para elas que de fato tinha sido morto pelo antigo antigo habitante daquela casa e que estava enterrado na adega. E depois de muitos anos, de fato, descobriram ali o corpo. Inicialmente escavaram, não descobriram. Passados 50 anos, de fato, descobriram ali os restos mortais. Então, esse fenômeno ficou muito conhecido na altura, marcou o início do espiritualismo, não espiritismo, espiritualismo, nos Estados Unidos. E essas irmãs depois foram investigadas, digamos assim, foram postas à prova para provar, quer dizer, muitos não acreditavam naquilo, naturalmente. Então, elas deram provas de que aquilo tudo era verdade, e vários intelectuais, vários cientistas da época provaram de fato que o que elas diziam era verdade e que elas tinham mesmo de fato as características, tinham mediunidade. Inclusive a Kate veio aqui até para o Reino Unido e foi investigada por cientistas também, e que concluíram de fato que ela tinha mediunidade e que os fatos que ali aconteciam de fato tinham a ver com a comunicação com os espíritos. Esse fenômeno, como chegou aqui na Europa,
ficou muito conhecido aqui também, despertou aqui a curiosidade, né, aguçou a curiosidade por esse tipo de fenômeno aqui na Europa. Que também não foi por acaso. Então, logo a seguir, veio esse outro fenômeno, o fenômeno das mesas girantes. Isso aconteceu em França, principalmente, mas também na Alemanha, também na Inglaterra. E o que era isso? A primeira vez que o Allan Kardec ouviu falar disso foi em 1854. Mas antes do Allan Kardec ouvir disso, esses fenômenos tornaram-se uma coisa relativamente comum, em França principalmente. E vejo que naquela época, todos esses fenômenos, e como a doutrina espírita tinha que aparecer e ser codificado naquela altura, todos esses fenômenos eclodiram de uma forma bastante alargada e bastante ostensiva. Então, naquela época, era muito comum a sociedade se reunir em torno desses fenômenos, das mesas girantes. O que eram as mesas girantes? As mesas girantes eram as pessoas sentavam-se à volta de uma mesa e conseguiam, haviam ali fenômenos do tipo, punha as mãos na mesa, a mesa levantava-se e movia-se de lugar. Naturalmente, era ali a influência dos espíritos. Era um fenômeno ostensivo de efeitos físicos. Por isso havia ali, com certeza, médiuns de efeitos físicos a doar ectoplasma para que aqueles fenômenos pudessem acontecer. Naquela época, nada disso era estudado. E isso acontecia em ambientes restritos, com alguma seriedade, ou com alguma curiosidade, digamos assim. Depois espalhou-se pela sociedade, mais como uma brincadeira. Tornou-se mais uma brincadeira. As pessoas sentavam-se às voltas das mesas, nos salões, e faziam aquela comunicação, e aquelas coisas estranhas aconteciam. E pronto. Quer dizer, ninguém dava valor científico àquilo. Ninguém percebia bem também como é que aquilo acontecia. Pronto. Aí que apareceu então ali o Kardec, interessado por isso, foi despertado por isso. Então a primeira vez que ouviu falar foi em 1854, através do Sr. Fortier. O Sr. Fortier era um magnetizador, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre magnetismo. Então, Rivail acreditava que o fenômeno se dava através do magnetismo. Então, ele estava a tentar perceber isso, sem também ter uma grande explicação, estava a tentar perceber e a tentar justificar esses fenômenos como a influência do magnetismo material, uma coisa material, a influenciar os outros objetos materiais, ou criar forças ali que conseguiam mover as coisas. Era por aí que ele estava a tentar fazer a interpretação da coisa. E achava até que tinha alguma lógica por aí, a explicação disso. Então veja lá, Rivail nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Eu me encontrava, pois, ele a dizer, né? Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência, às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. A mesa não era falante, mas a mesa comunicava, né, através desses efeitos. Como é que isso era feito? Ou era feito através de batidas da mesa, ou a mesa inclinava-se, colocava-se o alfabeto em torno da mesa, e a mesa inclinava-se para o lado da letra em questão. Havia várias formas, né? Ou então as pessoas colocavam as letras, apontavam para a letra e a mesa respondia com uma batida ou duas, sim ou não, por exemplo. Então estabeleceu-se várias formas de comunicação nesses fenômenos das mesas girantes. Isso na época, se as pessoas pesquisarem jornais, principalmente franceses daquela época, vão ver que de fato era mesmo uma coisa mesmo que acontecia de fato. Estava ali a acontecer aquilo, sem grandes explicações. Hoje em dia não vemos uma coisa assim tão ostensiva acontecer aí por toda parte dessa forma, tão evidente, né? Mas naquela época era muito importante porque era o despertar para a codificação da doutrina espírita. Então vejam lá, em 1855, encontro com o Sr. Carlotti, antigo amigo. Foi convidado à casa da Sra. Roger. A Sra. Roger era uma médium sonambúlica que entrava em estado sonambúlico através da magnetização daquele Sr. Fortier, que referimos anteriormente.
Lá, então, encontrou a senhora Planemasson e o senhor Patier. Depois reuniu-se, então, na casa da senhora Planemasson, que fazia várias reuniões desse tipo, e testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Ou seja, começou a observar aquilo, viu que aquilo de fato acontecia, não era mentira, e despertou, então, observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas sim da revelação de uma nova lei, cujo estudo decidiu aprofundar. Aí, então, que ele se percebeu que se aquilo tudo estava a acontecer, não podia ser apenas por futilidade ou por diversão, né? E que havia ali uma inteligência, ou inteligências, certo? Que conseguiam responder, conseguiam mover as mesas, havia ali entidades inteligentes. Isso, então, que o despertou mais. Então, ele começou a analisar a coisa por esse lado. Depois ele conheceu, então, a família Baudin e passou a frequentar as reuniões semanais em sua casa. Essa família também fazia reuniões semanais. As médiuns eram as adolescentes Julie e Caroline Baudin, também duas adolescentes, vamos dizer, similares às outras duas que falamos antes, a Kate e a Maggie, também eram adolescentes, de 14 e 16 anos. Essas também o eram. E eram médiuns. Então, elas eram médiuns de psicografia, que inicialmente a comunicação dava-se através, colocava-se uma ardósia, ou tipo de uma lousa, e um cestinho, e elas punham uma caneta, um lápis, uma caneta, e elas punham as mãos sobre aquele cestinho, e aquilo movia-se e escrevia as mensagens dos espíritos. Mais para frente, elas passaram a fazer psicografia mesmo, normal, sem necessidade do cestinho. O espírito que comunicava-se mais aí nessa altura era o espírito de Zéfiro, o espírito que mais se manifestava nessas reuniões. Rivail, que buscava apenas se instruir, começou a perceber que ali surgiam bases para uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios do espiritismo. Então, daquilo que parecia uma brincadeira, o Rivail foi buscar ali um fenômeno muito interessante. Ele, com aquele espírito aguçado científico, né, não podia deixar aquilo passar em branco. Eu tenho que perceber o que se passa aqui. Aqui é algo que despertou a minha atenção, eu tenho que saber o que é. E foi atrás disso, exaustivamente atrás disso, para tentar perceber. Então, agora falando da codificação, então Kardec adotou um método baseado nos métodos do Pestalozzi, adotou um método experimental de desenvolvimento, nunca elaborando teorias próprias. Observava, vejam lá, a observação do Pestalozzi, né? Observava cuidadosamente os fatos, comparava, deduzia consequências. Não admitia por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Antes de ir às reuniões para contato com os espíritos, formulava as perguntas por assunto para desenvolver os temas com a maior clareza. Então, ele só validava as respostas após várias confirmações e fazia várias perguntas para confirmar de fato a veracidade das respostas. E era muito metódico, então preparava toda a informação antes de cada uma reunião, o que ele ia perguntar, baseado na reunião anterior, o que faltou perguntar naquela, o que faltou esclarecer, e assim por diante. Depois ele começou a tirar conclusões aqui. Então, os espíritos, nada mais sendo que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber que possuíam era de acordo com o seu adiantamento, o seu grau de evolução. Então, ele começou a perceber as diferenças dos espíritos comunicantes, que são diferentes uns dos outros, assim como nós encarnados também o somos. Certo? Estamos todos em patamares diferentes, né, de desenvolvimento moral, intelectual e tudo mais. Normalmente estamos sempre desequilibrados, moralmente e intelectualmente. Né? Ou mais evoluídos intelectualmente, ou mais moralmente. O equilíbrio só vamos atingir mesmo lá para frente, né? Após muitas encarnações e muito aprendizado. Ele começou a observar isso, que os espíritos também são como nós também somos espíritos encarnados. Eles eram espíritos desencarnados. E dizia ainda, observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente segui. Depois vai se ver aqui que começaram a aparecer, a comunicar espíritos, de fato, de patamares mais evoluídos, com mais saber, e com mais intelectualidade e mais moralidade. Em 1855, recebe uma mensagem do espírito Zéfiro, que lhe disse que em uma reencarnação anterior,
havia sido um druida na região das Gálias, e que se chamava Allan Kardec. Então, o que eram os druidas? Os druidas viviam na sociedade celta, no século III, século V a.C., que esteve aqui na Europa, inclusive aqui em Portugal, mas no norte de Portugal, na Galiza, em Espanha, em França, no norte de Itália, no Reino Unido. Então habitaram isso aqui tudo, depois vieram os romanos, né, e dizimaram uma série de coisas, né, e acabou o apogeu dos celtas. Né? Mas eles andaram por aí muitos séculos. Pronto. Então eles tinham ali aqueles intelectuais da sociedade, que eram os sacerdotes, eram filósofos, eram ensinadores, eram aconselhadores, eram médicos, eram os druidas. Os druidas eram essa nata da sociedade mais intelectualizada naquela época, que tinha influência sobre os outros todos. Então eram os grandes mestres que aconselhavam os outros da sociedade. Então o Zéfiro comunicou a ele que ele havia sido um druida na Gália, que era a França, né? E que chamava-se Allan Kardec. Ele então resolveu adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Por quê? Nas suas obras. Porque quando começou a escrever as suas obras, ele, como era uma figura conhecida em França, com o seu nome de Rivail, não quis misturar as coisas, não quis passar a fazer os livros da codificação espírita com esse nome. Então resolveu adotar um pseudônimo, Allan Kardec. Muitas pessoas não sabiam que Allan Kardec era o Rivail, outros sabiam. Então, em 25 de março de 1856, Kardec estava em seu escritório a escrever quando começou a ouvir pancadas. No dia seguinte, ele teve reunião na casa do Sr. Baudin e perguntou o que foram aquelas pancadas insistentes, por mais de uma hora, aquelas pancadas todas. Ele e a esposa dele à procura de perceber o que acontecia. Então perguntou na reunião para os espíritos, e foi comunicado então que era o espírito de verdade, ou espírito da verdade, ou espírito verdade. É a mesma coisa. Tá? Na literatura encontra os três nomes: espírito da verdade, espírito de verdade, ou espírito verdade. Então quem é o espírito de verdade? O espírito de verdade são vários espíritos sob o comando de Jesus Cristo que ajudaram a fazer a codificação com Allan Kardec. Então há vários textos nos livros do Kardec, do Espírito de Verdade, que são emissários, digamos assim, de Jesus, que vieram ajudar a fazer a comunicação. Há quem diga que era o próprio Jesus. Nós optamos por considerar a primeira hipótese, que eram vários espíritos emissários de Jesus. Então, o que o Espírito de Verdade disse? Para ti me chamarei a verdade, e todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Então, vamos falar agora da revelação da missão. Então, no dia 30 de abril de 1856, recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar. Depois teve várias confirmações. Então, no dia 7 de maio de 1856, através da médium Ruth Jafé, que também era uma médium sonambúlica, recebeu uma confirmação. Depois, no mesmo ano, em 12 de junho, logo depois, através da médium Aline Carlotti, que era filha daquele senhor Carlotti que referimos antes, que era uma médium de psicografia e psicofonia, recebeu uma informação muito importante. Então o Espírito da Verdade aí comunicou ao Kardec toda a dificuldade que ele teria e que ia ter para poder fazer a codificação da doutrina espírita. Que ele ia ser desacreditado, né, que muitas pessoas iam brincar com isso, iam achar que era tudo mentira, e que ele teria que ser muito insistente, muito persistente nisso, e principalmente muito trabalhador. E disse a ele: você vai ter que trabalhar até a exaustão. Isso pode até reduzir o seu tempo de vida, mas a sua missão é mais importante do que isso. Então ele tinha que trabalhar mesmo até a exaustão para conseguir vingar com a missão da codificação da doutrina espírita.
Então ele foi muito advertido aqui para isso, chamado a atenção, para se preparar para isso. E ele perguntava, mas por que eu? Quer dizer, será que eu estou preparado para isso? Será que não há outros aqui mais preparados do que eu? Ele perguntava a si próprio, né? Com a sua humildade. E foi dito a ele, não, que devia ser ele mesmo, e que ele poderia vingar ou não vingar. Que se ele não vingasse, com certeza um outro o substituiria. Porque a codificação era tão importante que tinha que acontecer, por isso. Se aquele missionário não conseguisse fazer a codificação, ia ter que ter um outro que faria. Ele conseguiu, naturalmente. Depois de setembro de 1856, grande parte do trabalho já estava concluído, mas Kardec quis submetê-lo aos espíritos. Então, veja aqui, quando se fala que grande parte do trabalho já estava concluído, o Kardec, com o seu método de trabalho, com certeza fez vários cruzamentos de informação. Ele comunicou com vários centros, se é que podemos chamar centros naquela época, centros espíritas, unidades espíritas, digamos assim, né? Vários espíritos que comunicavam-se em toda parte, na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, e através de cartas confirmava. Ele só dava por válida as comunicações que eram confirmadas por vários espíritos. Como aquele momento, no século XIX, era de fato o momento da eclosão do espiritismo, da codificação do espiritismo, as comunicações eram muito grandes em toda parte do mundo. E sistematicamente havia comunicações iguais. Vários espíritos diferentes a dizerem exatamente as mesmas coisas. Então foi esse cross-check que ele fez para confirmar as informações todas. Então foi um trabalho de fato muito exaustivo. Então o que disseram eles os espíritos? Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Assinado muitos espíritos. Aí então ele começa a publicar os seus livros. Então, 18 de abril de 1857, foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, um livro que tem 1019 perguntas. Há algumas versões que tem só 1018, porque tem uma pergunta a menos, mas as versões iniciais e as atuais têm 1019 perguntas. Então, veja lá, da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Por isso é um livro de base mais filosófica, o Livro dos Espíritos. Kardec percebeu a necessidade de criar um meio de comunicação onde fosse possível os vários grupos trocarem informações entre si, receber instrução e resposta para suas dúvidas. Então criou a Revista Espírita. Então a Revista Espírita o que foi? Foi uma revista publicada mensalmente, a partir de janeiro de 1858 até a sua morte, em 1869. Então durante esses anos todos, mensalmente era publicada aquela Revista Espírita, com assuntos, com explicações, assuntos atuais dentro da doutrina espírita. Depois fundou-se, em 1º de abril de 1858, a Sociedade Espírita de Paris, no Palácio Royal, que é o Palais Royal, lá em Paris, na Galeria Valois. Vejam como começou a ter importância o Espiritismo. Fundou-se, inclusive, né, a Sociedade Espírita de Paris, naquela época. Depois, em janeiro de 1861, publicou então o Livro dos Médiuns, trata da parte científica ou experimental do Espiritismo. Então, o Livro dos Médiuns é um livro que vem explicar todos os fenômenos mediúnicos, como é que acontece, né, para que nós possamos perceber. Ele fez um estudo muito detalhado dos vários tipos de mediunidade, né, quem já leu o livro dos Médiuns sabe disso. Por isso, é um livro que tem uma conotação mais científica também. O Livro dos Espíritos é mais filosófico, esse é mais científico. Aqui só para referir, em 1861 houve aqui um ato de fé em Barcelona, em Espanha, onde foram queimados 300 livros sobre o Espiritismo por serem considerados perniciosos à fé católica. Então os seguidores da fé católica, né, e aqueles particularmente intransigentes, né, com essa situação do Espiritismo estar ali a eclodir, queimaram 300 livros em praça pública. Não pelos 300 livros em si, mas pelo ato em si de protesto. Depois, em abril de 1864, ele publicou então o Evangelho segundo o Espiritismo, contém a explicação das máximas morais de Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas explicações às diversas circunstâncias da vida. Por isso é um livro que tem mais um conteúdo moral.
A gente vai buscar mais a parte do espiritismo como religião, a parte mais moral, a parte da sublimação. Em agosto de 1865, o céu e o inferno, também tem um conteúdo mais religioso e moral, né? É um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Então esse livro vem desmistificar aquela história que nós aprendemos, que é do céu e do inferno. O livro chama-se O Céu e o Inferno, mas vem explicar que o céu e o inferno está em nós próprios. Nós próprios criamos o nosso próprio inferno, né? Depois vivemos aí, encarnados ou desencarnados, várias encarnações sucessivas, a viver aquele inferno que criamos para nós e para os outros, né? E somos afetados pelo inferno dos outros também. Da mesma forma, ao contrário, o céu. Então nós criamos o nosso próprio céu, né? À medida que vamos evoluindo em termos morais, vamos criando o nosso próprio céu, vamos saindo desse inferno e vamos criando o nosso céu. Então esse livro vem explicar o que é isso de fato, né? Que não há penas eternas, ninguém vai estar eternamente penalizado, né? Deus é justo e misericordioso, por isso todos nós temos a nossa oportunidade. Pode demorar muitos séculos, muitas encarnações, mas um dia todos nós vamos chegar lá. Vamos evoluir e vamos chegar lá, vamos aprender. Uns aprendem mais rapidamente, outros mais lentamente. Faz parte. Depende muito da nossa persistência também nisso. Depois, em janeiro de 1868, publica então a Gênese, que é um livro também muito científico e algo filosófico também, que aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. Então, nesse livro, o Allan Kardec vai buscar, através da comunicação com os espíritos, explicação para tudo, né? Como é que foi criado o universo, né? A vida nos diversos mundos, né? A progressão dos mundos, a progressão dos paralela à progressão dos espíritos, e assim por diante. A evolução do princípio inteligente, uma série de coisas. Pronto, então, temos aqui um quadro que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, a obra de Kardec, ou Espiritismo, é as três coisas: ciência, filosofia e religião. Há quem diga que o Espiritismo não é religião. É sim, é religião também. Então, a parte da ciência estuda, a parte da filosofia esclarece. Então, a ciência é perceber como é que as coisas acontecem. Por exemplo, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. A filosofia é quem sou eu, por que estou aqui, para onde eu vou, né? Aquelas perguntas filosóficas, né? Principalmente no livro dos Espíritos, vai nos responder isso tudo e perceber o porquê das coisas, para onde vamos, né? E como é que evoluímos. Então, aqui embaixo, nessa base está aqui o conhecimento, né? E daqui deriva-se então a parte moral, que é a parte religiosa, que é a sublimação. Ou seja, não basta saber coisas, né? É importante desenvolvermos a nossa parte moral. Então, a parte intelectual e a parte moral, né? Daí o Espiritismo também como religião. Bom, então, sumarizando aqui as obras, então, os livros da codificação, o chamado Pentateuco, os 5 livros que falamos: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. E depois, as obras complementares, o que é o Espiritismo, obras póstumas e a Revista Espírita e outras obras. Essas são as principais. Então, só voltando aqui, né, conteúdo filosófico do Livro dos Espíritos, conteúdo científico do Livro dos Médiuns, conteúdo moral religioso do Evangelho segundo o Espiritismo, também aqui o Céu e o Inferno, conteúdo moral religioso, e a Gênese filosófica e mais científica. Isso aborda ali os 3 aspectos, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Depois de 1855 até 1869, quando ele desencarnou, consagrou sua existência ao Espiritismo, a codificação, estudos, pesquisas, viagens, palestras e tudo mais. Desencarnou então em 31 de março de 1869, em Paris, e na sua lápide está escrito, né, aquela frase que todos nós conhecemos, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, ou progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir. Então nós fazemos isso através das diversas encarnações sucessivas, né? Onde vamos nascendo, desencarnando, nascemos novamente,
E assim vai indo. Vamos progredindo nos diversos mundos materiais e também na erraticidade, que é quando estamos entre uma encarnação e a próxima encarnação. Então vejam aqui a mensagem final aqui do Allan Kardec. O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta. É muito difícil alcançar a meta. Se nós pensarmos que temos que alcançar a meta, senão não vale a pena, desistimos. Né? Estamos trabalhando para isso, sempre, constantemente. Mas os que seriamente querem atingi-la, sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Por isso aqui é oportunidade para todos. Né? Por mais coisas menos boas que tenhamos feito, nessa encarnação ou em encarnações anteriores, há sempre oportunidade para todos. O importante é estarmos aqui imbuídos do Espírito e de nos melhorarmos, de aprendermos, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Aprendermos e continuamos a evoluir. Pronto, ficamos todos aqui então com a figura do nosso Mestre Jesus. Pode fazer pergunta? Pode ter tempo ali. Hã? Se tiver tempo. Tem. Eu perguntei a ele se a gente pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta. Anda pra cá para o pessoal te ver aqui do meu lado. Se alguém tiver alguma questão a levantar, levanta o braço, por favor, e faça. Eu vou começar, Ricardo. Você mostrou ali, né, o túmulo, né, o dômen de Kardec. Você já teve a oportunidade de estar lá? Tive muitas vezes em Paris, mas nunca fui ver o túmulo de Kardec. Nunca fui. Eu perguntei se ele teve a oportunidade de visitar o túmulo de Kardec. Como é frequente terem muitos portugueses em França, e é muito frequente também lá irem passear, dos que estão na sala, quantos daqui conhecem o dômen de Allan Kardec no cemitério Père Lachaise, em Paris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pouca gente ainda. Você mostrou ali uma imagem lindíssima, né? Então você para a próxima vez, você vai lá e vem aqui contar pra gente. Eu quero me deixar envergonhado, né? Esperar tantas vezes, nunca fiz isso. Sabe por quê? Eu sei por quê. São os compromissos profissionais. É mais fácil eu pegar o Ricardo dentro de um avião no ar do que na terra. Ele está sempre viajando, tá bem? Está sempre mais fácil no ar. Quando você fez esse estudo, o que mais te encantou na vida do professor Rivaio, do nosso Allan Kardec? A abnegação. Ele era mesmo abnegado, quer dizer, ele não teria conseguido nada disso, não fosse a sua força de vontade, a sua abnegação. Muitas pessoas nessa posição teriam desistido. E ele foi avante, nunca desistiu, foi até o fim e conseguiu cumprir a sua missão. Essa palavra, numa palavra, é abnegação. De todas os estudos, né, que com frequência você nos dá, o estudo do Kardec, porque o Ricardo dá-nos um grande apoio na coordenação, juntamente com a Ireni, no estudo sistematizado da doutrina espírita aqui na casa, ou seja, praticamente todo ano, periodicamente, vocês estão falando em Kardec, né? Do que você mais gosta de falar sobre Allan Kardec? Qual a parte desse estudo que você mais gostou? A parte do espírito de verdade eu acho uma parte muito interessante, né? E a parte mesmo da codificação, tornar aquilo realidade, tornar aquilo nos livros, a edição dos livros, né? Que é um trabalho que está aí, né?
e está sempre sendo publicado os livros, né? E permite que todos nós tenhamos acesso. Já foi publicado em vários idiomas, inclusive, né? Por aí, pelo mundo fora. E essa aqui é a parte mais interessante, porque é o traduzir todo o seu trabalho na obra que permite que todos nós tenhamos acesso e percebamos o que é a doutrina espírita. Qual é a mensagem, principalmente a mensagem de Jesus, né? Imbuída, que está embutida aí na mensagem da doutrina espírita. A base principal é a base de Jesus, naturalmente. Muito bem, há mais alguma outra questão? Sim. Eu vou passar a pergunta para quem preparou o estudo. A nossa companheira colocou se o Allan Kardec já reencarnou outra vez. Sim. Eu aqui gostaria de não me pronunciar. Sempre que fala-se de espíritos que conhecidos se encarnaram ou não, eu nunca gosto de me pronunciar, porque eu próprio tenho dúvidas com relação a isso. Muita gente diz, o Allan Kardec é não sei quem, o outro é não sei quem. Eu aí tenho sempre um filtro e prefiro não falar sobre isso, porque eu não gosto de falar de coisas que eu próprio não tenho muita convicção. Está respondido, né? Há várias versões, há várias interpretações. Mais alguma outra pergunta acerca de Kardec? Eu vou encerrar deixando aqui uma sugestão a todos vocês. Gente, Paris é ali. O povo atravessa o Oceano Atlântico para visitar o túmulo de Allan Kardec, o Dolmen de Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris. Para que vocês estejam a par, quando chegamos na entrada do cemitério, oferecem-nos uma pagela com os grandes vultos da França ali sepultados. E com as ruas, tem um mapa para você chegar lá, tá? O Dolmen de Kardec. Se não é o mais, é dos mais visitados naquele cemitério. Sempre com flores. As pessoas param ali para fazer uma oração, para fazer uma prece. Faça um turismo espiritual da próxima vez que vocês saírem aí para dar uma voltinha. E você vai nos contar o que você sentiu quando esteve lá conosco, tá bom? Ricardo, obrigadíssimo, obrigadíssimo. Vamos então, gente, fazer a nossa prece. Envolvidos, que nos sentimos na recordação do codificador, de todo o seu trabalho, todo o seu empenho, para que nos trouxesse o Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos Espíritos. Querido amigo Jesus, vindo até o nosso coração outra vez, na mensagem renovadora dos Espíritos, nós te agradecemos pela oportunidade a que nos encontrarmos, pelo dia que se foi, pela noite que nos chega. Te agradecemos pelo trabalho, pelo pão, pelo teto, pelo lar, pela família, pelos amigos, pelo conhecimento espiritual, que nos permite avançar e trabalhar. Agradecemos-te, Senhor Jesus, todos aqueles que nos sustentaram no dia de hoje, com as suas vibrações, o seu amparo e a sua assistência em nosso favor. Agradecemos-te as bênçãos, bem como também as lutas e as dificuldades. Oramos, Senhor, por encarnados e desencarnados que aqui se encontram, sobretudo aqueles desorientados e perdidos, desconhecedores da sua condição
de ser imortal, sentindo ainda as vibrações da terra, as dúvidas que acalentam. Oramos, Senhor, por aqueles que vêm rogar pelos seus seres mais amados, mães que pedem pelos seus filhos, pais que pedem por amparo e socorro em suas vidas, esposas, esposos que pedem pelos seus companheiros a fim de conquistar o equilíbrio necessário. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que nos chegam enfermos do corpo, das emoções, da mente, os tristes, os deprimidos, os que perderam o sentido da vida, os que por vezes encontram-se desalentados, olhando para os problemas, sem perceberem neles luz no fim do túnel. Guarda-nos sob a tua proteção, Senhor, envolvidos na recordação querida do inesquecível codificador, que na dimensão das estrelas ele receba as nossas vibrações de seres beneficiados pelo seu trabalho, de seres que prosseguem estudando todo o conteúdo das suas obras, que hoje granjeiam alegrias e luzes decorrente do seu esforço. Guarda junto ao seu coração, Senhor Jesus, este discípulo, este filho amado. Envolve-nos assim, permitindo retornar para os nossos lares, mais confiantes, esperançosos, otimistas diante dos compromissos que temos. Abençoa os nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos benfeitores, e também, em especial, aqueles que vagueiam em nossa companhia, ignorantes, desconhecedores da sua situação, ou ainda aqueles que se colocam na condição de nossos desafetos ou opositores. Guarda-os, ainda assim, sob a tua proteção e luz. Permita, ao levar até os nossos lares as vibrações daqui recolhidas, envolvamos os corações mais difíceis, mais duros, mais revoltados, a fim de que sintam a alegria que nos vai na alma e a confiança em dias melhores junto a Ti. Fica conosco, Jesus amigo, abençoando-nos agora e sempre.